Os 5 principais erros ao investir na caixinha do Nubank. Você precisa saber disso antes de começar a investir. Mas se você já começou, não se preocupa, porque ainda dá tempo de corrigir algumas coisas. E eu já vou te adiantar aqui que o segundo erro e o quinto erro são os erros que as pessoas mais cometem, mas ninguém fala muito deles. E depois desse vídeo você não vai cometer mais. Então já se inscreve no canal para acompanhar o conteúdo que sai toda semana por aqui, porque eu tenho certeza que você vai aprender a investir um pouco melhor. E já vamos começar com o primeiro erro aqui, que é um erro bem comum, que é você fazer um investimento com prazo inadequado ao objetivo daquele dinheiro. Então muitas vezes você está pensando em começar a guardar dinheiro para poder utilizar ele daqui a um ano. E aí quando você chega lá na caixinha do Nubank, você vê diversas opções de investimento. Tem lá uma opção que rende 100% do CDI, uma que rende 102,5%, 103%, 103,5% e 104% do CDI. E aí você vai e escolhe essa opção que rende 104% do CDI, porque é o que rende mais, obviamente. Mas nesse investimento seu dinheiro vai ficar preso por 2 anos. E aí você tem que pensar muito bem o que você quer fazer com aquele dinheiro e quando você pretende utilizar ele, porque se você escolher a caixinha errada aqui, você não vai conseguir acessar seu dinheiro, hein? Então esse é o primeiro erro aqui, o mais comum de quem está começando a investir. E se você tem dúvida, vai na caixinha de 100% do CDI, que tem resgate imediato, tá? Mas isso não resolve todos os seus problemas, porque o segundo erro aqui, que é um erro que quase ninguém percebe, é mudar o objetivo do investimento sem adequar a estratégia de investimento. E a estratégia é muito importante, porque vamos supor que você invista nessa caixinha aqui, que tem um resgate imediato, mas você quer utilizar esse dinheiro só daqui a 5 anos. Então não faz sentido você ficar com uma rentabilidade baixa, sendo que o seu objetivo para aquele dinheiro mudou. Agora seu objetivo é no longo prazo. E quando a gente pensa no longo prazo, a gente consegue rentabilidades melhores do que os investimentos que você faz para resgate imediato. Então acontece muito de você montar uma caixinha com o objetivo de comprar, por exemplo, um celular no fim do ano. E aí você desiste de comprar esse celular. E você continua colocando dinheiro naquela caixinha, mas agora para usar o dinheiro daqui a 2 anos. E se você quer usar daqui a 2 anos, tem investimento muito melhor do que as caixinhas do Nubank. Pode acreditar que você consegue coisa melhor. Aqui no canal, inclusive, tem muito vídeo falando de outros investimentos que são melhores do que a caixinha do Nubank. Principalmente para esses investimentos de longo prazo. Então mudou o objetivo daquele dinheiro que você colocou na caixinha, você precisa também mudar o tipo de investimento e fazer um investimento que seja mais adequado àquele objetivo que você quer. O terceiro erro aqui muito comum é não entender o risco do investimento. Todo investimento ele tem risco. Se alguém falar para você que não tem, é mentira, provavelmente é algum golpe que estão tentando dar em você, porque todo investimento tem o risco, seja de liquidez, seja risco de crédito ou risco de mercado. No caso do investimento aqui na caixinha, você está correndo 2 tipos de riscos. Risco de liquidez, que é o risco de você tentar resgatar seu dinheiro e não conseguir porque você colocou ele numa caixinha que deixa o dinheiro lá trancado. O segundo risco, que é o risco de crédito, é o risco do Nubank não conseguir te pagar de volta. O terceiro risco que a gente não está correndo aqui nas caixinhas, que seria o risco de mercado, é quando você, por exemplo, investe numa ação e o valor dessa ação cai. Você está exposto a esse tipo de risco. Aqui na caixinha você não está exposto a esse risco, mas com certeza está ao risco de liquidez e também ao risco de crédito. E o quarto erro aqui é você não conhecer as taxas que estão atreladas àquele investimento. Você precisa saber a regra do jogo para você minimamente tentar jogar esse jogo aqui. Então o investimento feito na caixinha do Nubank, você tem que saber que vão incidir 2 impostos nele. O IOF e também o imposto de renda na hora do resgate. O IOF ele começa com uma taxa super alta, eu vou colocar a tabela aqui para você ver, e a partir do 30º dia o IOF fica zerado, não tem mais cobrança de IOF. Então se for investir na caixinha, eu vou colocar o dinheiro lá, deixa o dinheiro por pelo menos 30 dias para não ter cobrança de IOF. E o outro é o imposto de renda, que segue essa tabela aqui, começa lá em 22,5% e vai caindo até 15% de imposto de renda sobre o lucro que você teve. Eu já vi muita gente colocar o dinheiro, seja na caixinha do Nubank, seja num CDB, e não saber que existe o IOF. E aí depois de 15 dias a pessoa vai resgatar o dinheiro, mas o IOF pega 50% da rentabilidade dela, fora o imposto de renda. Então você tem que saber essas regrinhas aqui para poder começar a investir e não ter nenhuma surpresa. E o quinto e último erro aqui, que você não pode cometer de jeito nenhum, é você ignorar a rentabilidade real do investimento. Ou seja,
você precisa descontar a inflação da rentabilidade que você teve. Então, se você teve uma rentabilidade de 10%, mas a inflação foi de 5%, na verdade o seu ganho real foi de aproximadamente 5%, porque ao passo que você ganhou mais dinheiro, as coisas também ficaram mais caras. Então você ganhou 10% a mais, mas as coisas ficaram 5% mais caras, o seu poder de compra ele aumentou em 5% só e não 10%. E quase todo mundo ignora a inflação e acha que, nossa, tô ganhando aqui 10%, 15%, tá ótimo, mas quando vai olhar a inflação tá 5,5%, tá 7%. E essa é a importância de você reinvestir também parte do lucro que você tem sempre, porque você reinvestindo, você aumenta o seu capital e aumenta o seu poder de compra ali. Agora, se você tiver, por exemplo, 100 mil investidos e toda a rentabilidade que você tiver, você gastar, esses 100 mil, com o passar do tempo, eles vão começar a valer cada vez menos. Então, considerar a rentabilidade real é algo que você precisa fazer para você dar um próximo passo aqui no mundo dos investimentos. E aí eu quero que você deixe aqui nos comentários qual desses 5 erros você está cometendo e não vai cometer mais. E já aproveita e se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo por aqui toda semana que eu tenho certeza que vai te ajudar. E eu vou deixar como recomendação esses outros 2 vídeos aqui e eu te vejo por lá.